Nessa nossa caminhada como associação, nós participávamos muito das reuniões da federação, onde participavam todas as associações. E com a Constituição de 1988, começou esse movimento de transformar a FAFIT, que era a Federação das Associações, em Federação de Sindicatos. Alguns apenas desses participantes que tinham algum envolvimento político e já tinham alguma noção do que era sindicato. Mas a grande maioria de nós, que éramos em torno de 105 mais ou menos, que fundamos o sindicato na época, a grande maioria sabia de nada, absolutamente nada sobre sindicato. Por bem fundar o sindicato, porque te teria força, só que a associação te não teria força para lutar pelos interesses dos dos funcionários, né? Aí ele fundou o sindicato, mas mesmo assim muita gente não ficou satisfeita, né? A década de 90 foi uma década assim bem forte para nós, porque foi uma década assim foram anos de muita reivindicação, a gente lutando por melhores condições de trabalho, produtividade, participação nas multas, participação na arrecadação. Uma instituição que nascia com uma certa descrença naquele momento, né? Porque a categoria não estava mobilizada e também não acreditava naquilo ali. Era muito difícil fazer as pessoas acreditarem naquilo ali, né? O que parecia ser uma coisa que iria acontecer de forma natural, de repente às vezes se viu num turbilhão de acontecimentos que não estava previsto, que não tinha essa noção da dimensão, do risco, do que representava a intromissão, né? Da política, do desmando que ocorria na Cefa. Marabá sempre teve, ao longo de sua história, a influência das oligarquias. E quando eu cheguei para trabalhar na Cefa, ainda existia lá digamos assim, o último representante das oligarquias marabaenses, comandada pelo Vavá Mutran. O político em si, o Vavá, ele costumava não pedir, mas dar ordens, né, aos órgãos públicos de Marabá. Então ele resolveu solicitar a liberação de um caminhão de bois que tinha sido apreendido por nós lá no posto fiscal, né, chefiado pelo Daniel, e o que não foi aceito pelo Daniel. Nesse interim, o Vavá Mutran, com seus assessores lá, motoristas, capangas, já estava de tocaia esperando ele na casa dele. O Daniel, acredito eu, que por estar na sua própria casa, ele não abriria mão de ameaças, de pressão, e isso aí deve ter sido o motivo principal pelo qual, né, ele foi assassinado. Mas a morte do Daniel também não foi tão em vão. A partir daí houve essa mudança, né, né, inclusive de atitude, né, do próprio governo, né, dos próprios políticos em relação àquela situação. Os grandes movimentos daqueles anos, o primeiro embate foi quando o Jale Barbalho, governador do estado, encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de reestruturação da Cefa, e que ele, lá no meio desse projeto, ele criava, me parece que 8 auditores fiscais sem concurso público. Foi quando nós nos unimos, né, e fomos, cada um de nós, com cada deputado, e nós conseguimos que ela fosse votada para ser efetivada através de concurso público. Que nós conseguimos já viajar pelos interiores, né, para realmente apurar em loco, né, esses tipos de ocorrências, né, fizemos diversas denúncias, assim, coisas que de uma certa forma causou algum mal-estar dentro da categoria, porque a entidade teve que se voltar contra alguns membros, né, mas esse era o papel do sindicato, né, a gente não podia fugir dessa nossa responsabilidade, né? Nós tivemos que nos mobilizar para garantir o cargo, né, de agente de auxiliar e agente auxiliar de fiscalização. Naquela época foi muito difícil, aí nós contratamos uma consultoria para que nós
fizéssemos um plano de cargos e salário a partir do sindicato, né? Foi que naquele primeiro semestre de 2003, o governo discutiu conosco, até junho daquele ano, uma proposta de lei orgânica, e a partir daí ele repensou e entregou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que não condizia com aquilo que se vinha discutido historicamente. A categoria naturalmente reagiu contra isso, foi até a Assembleia Legislativa para dizer aos deputados que aquela lei não havia sido discutida, aquele projeto, desculpe, não havia sido discutido com a categoria. Era uma coisa assim que ninguém nem pensava lá na Cefa que os funcionários do fisco fossem entrar em greve. E nesse momento eu vi todo mundo se mobilizando, toda a categoria lá presente, inclusive sofrendo retaliação pela administração, como desconto dos dias parados. E as pessoas não tiveram medo e foram para lá. Os colegas do sindicato entenderam de decretar o estado de greve. Então eu com o meu grupo lá em Castanhal, aderimos completamente à greve, fechamos a delegacia, viemos para cá, para o órgão central, e fizemos um discurso no qual, eu lembro bem, tem bem presente na minha mente, que eu concluí o discurso dizendo que nós não devíamos servir um governo que não nos serve. Nós assumimos uma presidência do sindicato, uma categoria que saiu do movimento que foi muito importante, né? 10 dias de greve, de uma primeira greve, de uma categoria que não tinha nenhuma experiência de luta, né, nesse aspecto, mas que teve coragem, né, e teve sabedoria de enfrentar o momento, porque vivíamos um momento de que vínhamos de assassinatos de servidores, de que vínhamos de ameaças constantes de retirada da produtividade. A categoria passava por um momento que não era de reivindicar mais, era de tentar garantir a não perder aquilo que já tinha. Nós, na época, também conseguimos reviver o jornal que tinha sido acabado, né? Não tinha mais o boletim, não tinha mais jornal. Nós conseguimos reimplantar novamente isso, começar a fazer a categoria participar mais e ter mais conhecimento das ações do sindicato. E com isso a gente conseguiu um grande movimento, um grande número de filiações. E eu lembro que nós temos um problema aqui na Cefa, que é a questão do grupo de apoio que recebe a nossa produtividade, que seria do grupo TAF. Mas o grupo de apoio foi chegando e foram abrindo. E eu bem lembro, eu e Catete, que o governador fez uma proposta para a gente que para o TAF era boa, mas para o apoio era péssima. Porque o governador